Continuar hoje o nosso estudo, que iniciamos semana passada, mais um microtema dentro desse segundo grande propósito, né, que a igreja é algo que Deus nos deu, restaurando a comunhão quebrada. Nós começamos na semana passada e hoje, conforme prometido, nós vamos trabalhar aí alguns passos que a gente sabe que são bíblicos para a restauração da comunhão, tá? Então nós vamos todas as quartas-feiras ver um ou dois. Hoje, por exemplo, nós vamos ver 2 passos. Semana que vem a gente vai ver o que acontece. Mas vamos a esses passos. Primeiro passo que eu e você precisamos dar, se nós queremos fazer com que a comunhão que está quebrada, ela volte a existir, é falar com Deus antes de falar com a pessoa. Nós precisamos orar antes de tentar resolver os problemas. Relacionamentos quebrados, irmãos, dentro da casa de Deus, é muito difícil resolver, mais talvez do que um relacionamento quebrado lá fora, na família, porque nós temos um adversário que quer fazer de tudo para minar, o reino de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você quer resolver, e você quer resolver do seu jeito, e às vezes o seu jeito não é um jeito muito adequado de resolver, certo? Então a ideia aqui nesse primeiro passo é que você fale com Deus, que você tenha paciência, que você converse muito com Deus antes de você querer resolver o conflito com o seu irmão. Porque na verdade Deus vai trabalhar, né? Deus vai aplanar o caminho seu para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Então converse com Deus sobre o problema, fale para Ele: Senhor, olha, está acontecendo isso, o Senhor sabe muito bem. Se você errou, você confessa seu pecado a Deus, diga para o Senhor que você está arrependido, né? Fale com Deus, não fale com os outros. Todos nós, quando temos relacionamentos quebrados, nós somos levados, nós ficamos amargurados e somos levados a falarmos do relacionamento quebrado, não com Deus. Nós somos levados a falar com os outros. Essa amargura, ela contagia negativamente, e ao invés de nós orarmos, nós conversamos com os nossos outros irmãos e passamos essa mágoa. Então, Deus, se você orar, se você clamar ao Senhor, antes de querer resolver o problema com as suas próprias mãos, antes de começar a falar com os outros irmãos dentro da igreja, se você orar, Deus vai começar a trabalhar no coração seu, e Deus também vai começar a trabalhar no coração da outra pessoa. Se nós orássemos mais, irmãos, os nossos relacionamentos dentro e fora da igreja, eles seriam muito mais tranquilos, seriam muito mais sossegados. Nós não teríamos tantas dificuldades se nós orássemos mais pelos nossos relacionamentos. Dentro de casa nós temos muito conflito, não tem? Todos nós temos muito conflito dentro de casa. E você pode observar, você reclama muito do relacionamento dentro da sua família, né, dentro da sua casa. Mas olhe para a sua vida de oração e dê uma olhadinha, dê uma observada, o quanto você ora pelo seu relacionamento familiar. Talvez você vai chegar à conclusão que você ora muito pouco, que é esporádico uma oração que é feita em prol, né, dos relacionamentos dentro da nossa casa. Então, tenha o hábito de fazer isso, tenha o hábito de orar. Faça como Davi. Davi é uma pessoa, ele, nos Salmos, ele compôs, né, ele escreveu muita coisa. Se você olhar o livro dos Salmos, você vai observar, irmão, é uma coisa maravilhosa, como Davi, ele desabafa com Deus. Tem algumas palavras ali que são até difíceis de nós entendermos, porque é sentimento da alma. Tem momentos que ele se derrama na presença de Deus, tem momentos que existem alguns salmos imprecatórios. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas é quando o salmista ele pede uma maldição para o inimigo. Então, às vezes a gente olha lá, a gente fica até meio apavorado, por que o cara faz e escreve aquilo, esses salmos imprecatórios. Mas na verdade o que o salmista está fazendo é colocando o sentimento verdadeiro do fundo da alma dele para fora e jogando isso para Deus.
E ele transforma em poesia. Davi vai fazer isso, e outros autores, né, dos salmos vão fazer isso. Às vezes a gente não entende porque está escrito da forma com que está escrito, né, mas é a autenticidade isso. É lógico que Deus não vai ouvir algumas coisas, do tipo, você chegar diante de Deus e falar assim: ai Senhor, eu queria que aquele irmão morresse, mata aquele irmão para mim. Deus não vai fazer isso, querido, certo? Deus não vai fazer isso. Mas quando você fala isso, quando você joga para fora, você está sendo honesto, porque o seu coração, ele está daquele jeito. E Deus vai trabalhar aonde, meu querido? Vai trabalhar no seu coração. Ele não vai trabalhar, não vai matar outra pessoa. Ele vai trabalhar no seu. Quando você diz: Senhor, mata aquele indivíduo, mata aquela peste, Deus vai trabalhar no seu coração. Ele vai começar a fazer uma mudança que você nem sonhava que era possível, porque você acha que você está totalmente coberto de razão. Coberto de razão. Então, faça igual Davi. Jogue para fora, né? Conte para Deus suas frustrações, né? Peça ajuda para Deus. Deus não vai ficar nem um pouco surpreso, nem chateado com aquilo que você pensa ou aquilo que você diz. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você diz. Não adianta você dar uma de politicamente correto no meio no seio da igreja, sendo que Deus sabe exatamente como que é o seu coração. Então seja honesto consigo mesmo, seja honesto com Deus, jogue as coisas que estão no fundo da alma e fale com Ele. Diga exatamente o que você sente, porque Deus já sabe. Isso vai ser bom, sabe para quem? Para você. Para você. É um desabafo vertical, é uma catarse espiritual que você vai estar fazendo e falando com Deus. E aí talvez você mesmo chegue à conclusão: eu preciso melhorar, porque eu não podia sentir isso. Por que eu estou falando para Deus esse tipo de coisa? Então, querido, fale com Deus, faça como Davi, seja extremamente honesto nos seus sentimentos, desabafe com Deus. A maioria dos conflitos, né, nossos, principalmente dentro de casa, irmãos, principalmente dentro de casa, a maioria dos conflitos tem as suas razões em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades que nós temos, elas não vão ser satisfeitas pelo nosso cônjuge, pelo nosso filho, pelo nosso pai. Tem algumas necessidades na nossa vida que só Deus vai fazer. Só Deus. Então, dá uma verificada para ver se você não está sofrendo por causa de um relacionamento quebrado e você está exigindo da outra pessoa que a outra pessoa dê para você algo que na verdade só Deus pode dar para você. Só Deus pode fazer por você. Porque às vezes nós jogamos uma expectativa muito grande em quem está dentro de casa junto com a gente. Porque todos nós, isso já vem da época que nós éramos adolescentes, que sonhávamos em ter um relacionamento matrimonial, e aí a gente vem com aquela expectativa de que um dia nós vamos encontrar uma pessoa e essa pessoa vai fazer a gente feliz. É mais ou menos isso que vai no coração de todo cônjuge. Aí quando chega aquela coisa linda, bonita, maravilhosa, o relacionamento, naquele momento da paixão, ele é o ápice, é aquela coisa bonita. Aí depois vai para o casamento, e aí você começa a descobrir que aquela pessoa não era tão perfeita igual você pensava que era. Aí você começa a descobrir que aquela pessoa não consegue atingir os níveis e o padrão de exigência que você tinha em relação a ela. Cuidado, porque alguns padrões que nós temos, eles só vão ser satisfeitos pelo nosso Deus. Não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é ninguém dentro da sua própria casa, pai, mãe, enfim. Cuidado, porque às vezes nós quebramos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, tendo a perspectiva de que aquela pessoa, ela precisa fazer a gente feliz. E a nossa expectativa de felicidade, às vezes ela é tão grande, que ninguém, irmãos, ninguém vai poder suprir a nossa necessidade, a não ser Deus. Pensa um pouquinho nisso daí. Vamos para um texto bíblico aqui que é interessante. Tiago capítulo 4, versos 1 e 2. Eu vou pedir para alguém ler pelo menos no iniciozinho. Tiago capítulo 4, versos 1 e 2. Tiago fala aí: de onde vêm as guerras e contendas que há
entre vocês. De onde vem? Ele pergunta. Alguém pode ler para mim? Uhum. O autor vai dizer de onde vêm as guerras e as contendas dentro de vocês, né, entre vocês. Ele vai falar que é por causa do sentimento humano. Ele vai falar porque é por causa das necessidades humanas. Ele vai falar porque aquilo é por causa das coisas que nós queremos. E aí não é só nas questões materiais, irmãos, nas questões emocionais também. E aí nós ficamos aqui dentro do reino de Deus, dentro da igreja, tendo expectativas uns com relação aos outros, certo? E aí, quando essa expectativa não é suprida, o que acontece? Quando nós olhamos, eu já passei por essa experiência de ovelha ter uma expectativa com relação a mim, certo? E eu não ficar sabendo que ela tinha uma expectativa em relação a mim, que ela precisava que eu fizesse alguma coisa por ela, mas eu não sabia disso. Ela nunca veio e falou para mim: pastor, olha, eu preciso disso com relação ao senhor, certo? Ela nunca falou. E aí o que aconteceu? Ela tinha essa necessidade emocional, não falou nada para mim, aí como eu não nutria essa necessidade nela, o que aconteceu com o decorrer do tempo? Ela foi ficando amarga comigo. Ela foi se fechando com relação a mim. Ela foi ficando, lá no fundo do coração, ela foi ficando brava comigo, porque eu não supria a necessidade emocional e espiritual que ela tinha com relação ao seu pastor. Até que o negócio chega num ponto, que daí a pessoa não aguenta mais, e aí ela chega, marca um dia no gabinete pastoral e fala: pastor, eu estou magoada com o senhor, pastor, o senhor não fez isso, pastor, não sei o quê, papapá, e descarrega tudo. E aí a primeira pergunta que eu falo para ela assim: mas por que você não disse para mim que você precisava disso? Você acha que eu tenho como adivinhar as demandas emocionais de cada uma das minhas ovelhas? E pior do que isso, suprir as demandas emocionais de cada uma das minhas ovelhas? Você acha que eu sou capaz de fazer isso? E a pessoa viveu sofrendo, do meu lado, viveu sofrendo, sendo ovelha, caminhando junto, vivendo junto no ministério. De onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Dos desejos que vocês têm. Você precisa de alguma coisa e a pessoa não supre, e quando a pessoa não supre, aí vem os conflitos. E aí às vezes os conflitos, a comunhão é quebrada. E é engraçado que às vezes o outro lado nem sabe que a comunhão está quebrada. Nem sabe, mas a comunhão está quebrada, tá? E o texto vai dizer: vocês não têm porque vocês não pedem. Né? No final não vai falar: vocês não têm porque vocês não pedem. Faça disso um motivo de oração. Façam disso uma necessidade diária de colocar aquele negócio diante de Deus, porque Deus vai trabalhar na situação e Deus vai fazer a coisa acontecer. Não deixe os relacionamentos quebrarem por causa disso. Em vez de a gente confiar em Deus, às vezes a gente acaba confiando de que os outros vão fazer a gente feliz, né? E aí nós nos zangamos porque eles não conseguem fazer a gente feliz dentro da expectativa que a gente tem. Daí Deus vai falar assim para a gente: por que você não veio primeiro conversar comigo? Por que você não veio falar comigo do problema? Por quê? Por que você ficou choroso? Por que você ficou amargurado? Por que você ficou nesse estágio emocional e espiritual? Por quê? Por que você não falou comigo? Eu poderia te ajudar. Então, grave isso daí. Fale primeiro com Deus antes de falar com a pessoa. Ore sobre o assunto. Peça discernimento, porque você pode ser a pessoa que está errando no processo. Você pode ser a pessoa que está errando no processo. E talvez você não se deu conta. E você está julgando e apontando o dedo para os outros. Mas talvez o erro está exatamente em você. Então, o primeiro passo é esse: fale com Deus antes de você falar com as pessoas. E o segundo passo
Tome sempre a iniciativa. Não fique esperando as coisas piorarem. Não importa se você ofendeu, né? Porque lembre-se aqui que o pano de fundo nosso é restaurando a comunhão quebrada. Então, dentro dessa ideia, o segundo passo para você resolver isso é: tome a iniciativa. Não fique parado esperando que alguma coisa aconteça, porque não vai acontecer. Deus espera que você tome a iniciativa. Não importa se você foi ofendido, não importa se você ofendeu. Não espere o outro lado. Vá até a pessoa. Né? Vamos ver um texto aqui, que é Mateus capítulo 5. Você conhece esse texto muito bem. Eu trago aqui a tradução bíblica, a mensagem, e essa tradução ela é muito interessante, porque ela é uma paráfrase praticamente do texto, mas com uma inteligibilidade muito grande. Então eu quero que você olhe comigo aqui, ó. Se você entrar no lugar de adoração e na hora de entregar a oferta, você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone a sua oferta, deixa imediatamente, procure esse amigo e acerte as contas com ele. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Essa atitude, ou seja, de tomar a dianteira, de querer resolver, de dar esse segundo passo aí, de tomar a iniciativa, Deus espera de todo mundo. Deus espera de mim e Deus espera de você. Então, essa atitude de tomar a iniciativa precede, ou seja, vem antes da nossa adoração. Eu não posso pensar que eu estou adorando a Deus de uma maneira plena e eficaz se tem gente com problema comigo. Eu não posso pensar que está tudo bem, que está tudo certo, se tem gente com problema comigo. Certo? Vamos caminhar um pouquinho. Planeje, porque não é tão simples você chegar e conversar com as pessoas, resolver conflito. Não é uma tarefa fácil. É lógico que o que eu estou propondo para você aqui é algo que é difícil. Então, precisa da nossa parte nós sermos bem planejados nesse momento. Então, planeje uma conferência de paz. Planeje, pense antes. Né? Você, no primeiro momento, você já orou muito a Deus, já falou muito para Deus sobre o problema, sobre a pessoa. Agora você já está naquele nível que você tem condição de tomar uma iniciativa. Você vai tomar a iniciativa, mas ainda tem que ser inteligente. Primeiro, né, não vai postergar, porque às vezes se a gente posterga, fica demorando demais, a gente vai ter problema. Outra coisa que a gente faz é a gente arruma desculpas para não tomar a atitude. A gente arruma desculpas. Você fala assim: ah, mas foi ele que pisou no meu pé. Foi ele que pisou no meu pé. É ele que tem que vir até mim. Né? Não precisa você esperar a pessoa vir até você. Você, com amor cristão, você pode ir até ela, mesmo que tenha sido ela que tenha causado dor no seu coração. Não diga para você mesmo: ah, um dia, quem sabe, eu vou resolver esse negócio. Sabe por quê? Você nunca vai fazer nada enquanto você estiver com essa cabeça. Nunca. E aí, querido, resultado da sua demora, o que vai acontecer se você insistir em postergar a resolução dos conflitos? Primeiro, os ressentimentos vão se aprofundar. A pessoa vai continuar a nutrir aquele ressentimento, aquela amargura, aquela coisa ruim no fundo da alma com relação a você. Segunda coisa que vai acontecer: a situação vai piorar. Porque se antes era um pouco mais fácil de resolver, agora que a raiz de amargura, conforme diz Hebreus 12, né? Que a raiz de amargura está mais profunda, é mais difícil de arrancar. Então a situação tende a piorar. E a terceira, a gente pensa que o tempo vai resolver as coisas, mas o tempo não cura nada, irmãos. Às vezes a gente pensa: não, eu não vou mais tocar no assunto, né? A pessoa fica lá, eu fico aqui, eu não falo mais nisso, a pessoa também não fala mais nisso. O tempo vai curar. O tempo não cura nada. Nesse sentido, não.
Feridas emocionais, elas não são curadas com o tempo. Muito pelo contrário, isso só vai piorar. Resultados da sua agilidade. Se você for rápido, se você tomar a dianteira o mais rápido possível, se você descobre o problema, descobre que alguém tem alguma coisa contra você, ou descobre, ou cai em si, que você precisa se acertar com alguém, qual é o resultado da sua agilidade? Você vai reduzir os danos espirituais, porque vão existir muitos danos espirituais. Eu vou passar para você aqui 4 textos que, no meu modo de entender, são danos espirituais. O Mateus 5, 23, a gente acabou de ler, né? Se você está diante do altar entregando a sua oferta, pare, porque a sua adoração não vai ser aceita. Isso é um dano espiritual. Tem gente, irmãos, que está abrigado, mas está indo na igreja e está mantendo sua adoração, pensando que está tudo certo. A Bíblia é clara em dizer, olha, antes de você adorar, vai lá e refaça o seu problema, ou restaure o seu problema com o seu irmão. Tem crentes que quebram relacionamentos dentro de casa, com o irmão, com o pai, com mãe, com filha. Às vezes quebra o relacionamento com irmãos da igreja, mas continuam vindo na igreja, continuam com aquela postura de adorador, quando a Bíblia diz, se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você oferecer sua oferta, vai se acertar com ele, depois você vem e dá a sua oferta, porque caso contrário, isso é um dano espiritual. Na verdade, você só vai estar sendo religioso, você não vai estar fazendo vontade de Deus na sua vida. Alguém leia para mim Provérbios 28, versículo 9, e uma outra pessoa já vai para Jó 5, 2, e uma outra pessoa vai para João 17, 20 e 23. Provérbios 28, 9, quem achou pode ler. A lei de Deus, né? E aí para nós é a lei de Cristo, né? A lei de Cristo é que os relacionamentos sejam refeitos. A lei de Cristo é a lei do perdão. A lei de Cristo é a lei do amor, da graça. A Bíblia diz que se nós nos recusamos, as nossas orações são interrompidas. Já pensou? Tem muita coisa que você está pedindo a Deus aí, e a coisa não acontece, porque você talvez esteja com relacionamentos quebrados, ou talvez esteja nutrindo um outro tipo de pecado, porque a situação não muda. Aí fala de lei, a nossa lei é a lei de Cristo, é a lei que Ele veio pregar aqui, não é a lei do Velho Testamento, mas muito pelo contrário, é a lei da graça. Então, não tenha você as suas orações interrompidas, porque você não está fazendo aquilo que Cristo disse para você fazer. Jó 5, 2. O ressentimento mata o insensato. Mata. Você fica lá por dentro, morrendo aos poucos. Quando você tem problema de relacionamento com as pessoas, principalmente dentro do reino, você começa a se ressentir, raiz de amargura começa a brotar dentro da sua alma, e a Bíblia diz que esse ressentimento que você vai nutrindo dentro de você, mata, e ainda a Bíblia ainda chama você de insensato, uma pessoa sem sensatez, sem inteligência, sem ser uma pessoa digna de ser chamada inteligente, certo? João 17, 20 a 23. Pode ler para mim.
Isso aí. O texto é uma oração de Jesus, e Jesus está pedindo a Deus em favor dos seus discípulos, em favor dos seus seguidores, pedindo a Deus em favor da sua igreja. E a máxima do pedido de Jesus é unidade, certo? É unidade. Como haver unidade com relacionamentos quebrados? Como? Como haver unidade na igreja se um tem problema com o outro, se o outro tem problema com o outro, se o outro tem problema com o outro, se o outro tem problema com o pastor, se o pastor tem problema com fulano, se o ciclano tem problema com... Como? Como a igreja vai poder ser chamada de uma igreja unida, conforme a vontade de Cristo, se nós temos problemas de relacionamento? Por que nós não resolvemos nossos problemas de relacionamento? Hoje a gente aprendeu que eu preciso falar com Deus muito acerca do problema, e eu preciso dar o primeiro passo. Porque se eu não fizer isso, eu não posso esperar que o outro irmão faça, porque senão vai acontecer de vocês passarem a vida, os dois, um esperando que o outro dê o primeiro passo. Isso nunca vai acontecer, e a gente vai decepcionar Jesus. Jesus fez uma oração a Deus pedindo unidade, e nós vamos decepcionar Jesus, porque nós não fazemos aquilo que precisa ser feito para mantermos a unidade de Cristo na nossa vida. Conclusão: como obter aí sucesso nessa conferência de paz? Algumas dicas aqui. Primeiro, escolha um momento adequado para você conversar com a pessoa, certo? Cuidado aí, porque às vezes, se você escolhe um momento inadequado, vai cair tudo por terra. Essas coisas, irmãos, isso aqui é uma batalha espiritual muito grande. É uma luta de reino das trevas contra o reino da luz, porque o reino das trevas não quer que a igreja fale a mesma língua. O reino das trevas não quer que a igreja seja una. O reino das trevas, ele vai trabalhar para quebrar os relacionamentos dentro da igreja. Então seja inteligente. Primeira coisa, escolha um momento adequado para você conversar com a pessoa que você tem dificuldades ou que lhe causou problemas. Escolha um local adequado. São coisas que às vezes a gente não se liga, mas até esse tipo de coisa vai influenciar para o êxito de restaurar a comunhão quebrada. Então escolha um local adequado. Cuidado com aonde você vai conversar com essa pessoa, seja o momento ou o local. Evite que você esteja cansado ou com pressa. Por quê? Porque a gente não faz, não dizem os estudiosos por aí que a gente não faz negócio quando a gente está com fome, com pressa ou cansado? Não é mesmo? Que a gente não deve fazer. Por quê? Porque a gente está vivendo uma necessidade física ou emocional que não nos permite tratar de um assunto delicado, com calma, com tranquilidade, com serenidade. Então, para você ter essa conferência de paz, ou seja, uma conversa amigável com uma pessoa que você tem problema, escolha o momento adequado, escolha o local adequado e certifique-se de que você não esteja cansado, com fome, com pressa ou meio nervoso naquele dia. Porque se você tiver desse jeito, você vai ter pouca produtividade na hora de resolver o conflito. E por último, o melhor momento é quando ambos estão tranquilos. Aí você tem que ser inteligente para você escolher um momento, um lugar aonde você vai saber que tanto você quanto a outra pessoa estão tranquilos e que podem conversar. E certamente Deus há de abençoar isso na sua vida. Então, primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Segundo passo, tome a iniciativa. Não espere que as outras pessoas te procurem, porque se isso acontecer, tem coisas na nossa vida que nunca vão se resolver, porque ninguém toma a iniciativa. Na semana que vem, a gente continua com mais alguns passos, para nós resolvermos conflitos, restaurarmos
a comunhão que foi quebrada. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez.